Ele tinha 7 grandes defeitos, 6 filhos e uma esposa. Não, como assim? Defeitos? Claro, 6 filhos maravilhosos? Como é possível? se fossem meus, seriam maravilhosos. Se fossem meus, seriam maravilhosos, de qualquer forma. Mas não sendo meus, eram um problema e eram um defeito. No início dos anos 80, não havia série mais popular no México do que Chaves. Toda semana alegrava crianças e adultos com um humor inocente, mas inteligente. O personagem principal e todos os moradores da vila haviam conquistado o carinho do país e de toda a Hispano-América. No entanto, nem toda a repercussão incrível salvou o programa do Calvário vivido entre seus criadores. O mau clima humano e profissional começou a transparecer. Todos estavam irritados e cansados, tinham perdido o frescor do começo. Isso ficou visível na tela e os espectadores perceberam. Os índices de audiência que um dia chegaram às alturas foram despencando. Seu criador, Roberto Gomes Bolaños, entendia a situação. Ele pensou que seu maior sucesso já tinha cumprido um ciclo. Então, como de costume, ele se sentou em frente à sua máquina de escrever e, dessa vez, escreveu o último capítulo. Se ele fosse se desfazer do Chaves, deveria fazer isso sem concessões, sem uma gota de comédia. Mas não vamos nos adiantar. Existem programas que marcam uma geração, mas muito poucos conseguem se tornar fenômenos socioculturais. Um dos casos mais emblemáticos surgiu no México. Uma história simples, poucos cenários e um grupo de personagens cativantes foram decisivos para divertir o mundo inteiro. Sintonizar cada episódio era garantia de risadas e felicidade. Nenhum dos fãs podia imaginar que, por trás das câmeras, havia se desencadeado um inferno de tensão, brigas, infidelidades e perdas. Qual foi o primeiro conflito entre os integrantes do elenco? Até que ponto uma das atrizes influenciou negativamente o grupo? Por que os escândalos continuam até hoje? Para saber as respostas a esta e outras perguntas, é preciso voltar ao 7 de janeiro de 1980, o dia em que tudo terminou. Chaves do 8. Antes de continuar, quero saber se vocês assistiam Chaves e qual era seu personagem favorito. Gostaria de saber se vocês estão assistindo a série recém-lançada sobre a vida de Chespirito e o que estão achando dela. Leio vocês nos comentários. A figura central de O Chaves sempre foi Roberto Gomes Bolaños. Já dedicamos um vídeo a ele, mas vale contextualizar. No início dos anos 70, ele era um respeitado roteirista no canal Televisão Independiente de México. Ninguém duvidava do seu profissionalismo para escrever esquetes, onde ele combinava o slapstick típico dos comediantes do cinema mudo com frases engenhosas. Um produtor o comparou a um pequeno William Shakespeare. Ele achou que era um elogio, mas adaptou para o espanhol para que ficasse como queria que fosse sua marca. Chespirito. Graças à sua mistura de talento e trabalho, Gomes Bolaños conseguiu que o canal lhe desse meia hora para fazer um programa de comédia. Assim, em 1968, nasciam os Supergênios da Mesa Quadrada. Devido à excelente repercussão, as autoridades do canal lhe deram 1 hora para fazer outro programa ao seu gosto. Gomes Bolaños propôs um programa segmentado. Um deles seria protagonizado por um super-herói atrapalhado, que ele batizou de Chapolin Colorado. O outro se passaria em uma vila habitada por um grupo heterogêneo de personalidades. O próprio autor interpretaria o personagem que daria nome à história, o Chaves. Um órfão pobre que se refugia em um barril e conquista o carinho dos vizinhos graças às suas travessuras. Gomes Bolaños confiava no programa, que batizou de Chespirito, mas para que funcionasse era necessário reunir um elenco talentoso e disposto a interpretar diferentes personagens. Ele sabia que ali estaria a chave do sucesso, mas não pôde prever que também seria a origem de inúmeros problemas. No início de 1971, Gomes Bolaños selecionou os atores que considerava ideais para cada papel em Chespirito, principalmente para o segmento do Chaves. Com alguns, ele já havia trabalhado em Os Supergênios da Mesa Quadrada, então conhecia suas qualidades. Um dos papéis principais era o do Kiko, um menino bondoso, embora convencido e muito mimado. Gomes Bolaños pensou imediatamente em Carlos Villagrán, um jornalista que se tornou comediante. Gomes Bolaños definiu quem interpretaria a Chiquinha, a única menina da vila e principal cúmplice do Chaves. A escolhida foi Maria Antonieta de Las Nieves, que desde pequena atuava no cinema e na televisão, além de ser uma respeitada dubladora. Outro personagem importante era justamente o pai da Chiquinha, seu Madruga, um preguiçoso de mau caráter.
Apesar das intenções nobres, Gómez Bolaños recorreu a Ramón Valdés, um dos astros mais importantes do México. Ele havia participado de mais de 100 filmes, destacando-se na época de ouro do cinema mexicano. Embora já tivesse feito comédia ao lado de Mário Moreno, Cantinflas, ele nunca havia se aprofundado em um papel 100% cômico e a proposta o encantou. Gómez Bolaños também convidou os atores Rubén Aguirre para interpretar o professor Girafales, o mestre das crianças, e Edgar Vivar para 2 papéis: o Sr. Barriga, dono da vila, e seu filho Nhonho. Rapidamente, Gómez Bolaños montou um elenco notável de artistas, mas ainda faltava um papel crucial. A mãe do Kiko, que também seria o interesse amoroso do professor Girafales, e a presença feminina mais forte da vila. No começo, nenhuma candidata o convencia. Tudo mudou quando ele viu uma peça teatral. Foi lá que ele notou uma atriz de 20 anos, bela e promissora. Ela se chamava Florinda Meza. Ele rapidamente a convidou para uma entrevista e ficou encantado. Sem hesitar, deu a ela o personagem batizado de Dona Florinda. Ao iniciar os ensaios, Gómez Bolaños confirmou o acerto na seleção do elenco. Todos davam o melhor de si em cada cena. Da interação entre todos eles foram surgindo mais e mais ideias. Naquele elenco havia uma química maravilhosa, pelo menos por um tempo. 20 de junho de 1971. Chespirito estreou na tela da televisão independente do México, que pouco tempo depois se fundiu com o telesistema mexicano para formar a Televisa. Nos primeiros dias, Gómez Bolaños analisava os índices de audiência. Os números eram cada vez mais altos, o que justificava uma comemoração à altura. No entanto, ele quis comprovar isso por si mesmo. Andando pela rua, ele percebeu que as crianças imitavam os movimentos e as frases do Chapolin Colorado. Não prefiram minha astúcia. Ficou ainda mais surpreso ao descobrir o impacto profundo do Chaves naquelas crianças e seus pais. Ele ouviu muitos dizerem: "Foi sem querer. Você não tem paciência comigo? Foi sem querer." Eles também repetiam frases de outros personagens da vila, como "Você não me simpatiza", do Kiko, e "Não ande com essa gentalha", da Dona Florinda. Sem esquecer o tatatá do professor Girafales, para 1973. A popularidade do Chapolin Colorado e do Chaves era tão grande que Gómez Bolaños propôs à Televisa acabar com o Chespirito para transformar esses quadros em séries independentes. Uma jogada arriscada, mas que deu resultado, especialmente com o programa que passou a se chamar Chaves. Desde sua estreia como série exclusiva, a audiência atingiu números impressionantes. Segundo as estatísticas da época, 350 milhões de espectadores assistiam ao programa toda semana. Em poucos dias, as ruas do México se encheram de vozes cantando o sucesso do programa Que Bonita Vizinhança. Chaves manteve todo o elenco do sketch e incorporou Angeline Fernandes, que interpretou Dona Clotilde. Uma mulher solteira que deseja Dom Ramon e inspira medo nas crianças, que a chamavam de Bruxa do 71. Angeline foi contratada por recomendação de Valdés, já que eram grandes amigos, e logo se apropriou do personagem. Em breve lançaremos um especial sobre ela. Vocês também podem assistir ao emocionante especial que fizemos sobre Dom Ramon aqui. Graças ao sucesso de Chaves, Gómez Bolaños e sua trupe saíram em turnê. Eles percorreram todo o México e logo viajaram pela América Latina e Espanha. As fotos em ônibus e aeroportos mostravam verdadeiras estrelas do rock. Eles viveram a experiência mais gloriosa na Argentina. Lotaram 7 vezes o estádio Luna Park, o complexo de eventos mais importante de Buenos Aires. Naquele país, eles também conheceram um de seus maiores fãs, o então ascendente Diego Armando Maradona. Chaves era um sucesso sem comparação, mas aquela máquina de sucesso começou a apresentar curtos circuitos. Os primeiros problemas dentro de Chaves envolveram Carlos Villagrán. Primeiro, chamou a atenção por questões pessoais. Em meados dos anos 70, ele teve um romance com Florinda Meza, que durante anos permaneceu em segredo. O ator só revelou isso em 2011. No entanto, o relacionamento durou pouco. Villagrán colocou um fim e anos depois contaria sua versão sobre o assunto. Ele disse que pediu conselho a Gómez Bolaños sobre como lidar com a situação. Conforme o diretor, ele sempre recomendou que terminasse o relacionamento para focar no programa. Além disso, esclareceu que uma briga entre eles causaria problemas no set. Hoje em dia, Florinda Meza garante que tudo isso é invenção e que jamais teria aceitado sair com alguém como Carlos Villagrán. Na mesma época, Villagrán e Gómez Bolaños entraram em disputa por outro assunto. Villagrán gostava de interpretar Kiko e sabia que era um dos personagens mais populares do programa.
Para a imprensa e grande parte dos espectadores, às vezes ele ofuscava o próprio Chaves. Então, o ator pensou que o menino mimado poderia ter sua própria série como protagonista absoluto. Assim, ele poderia desfrutar de sucesso individual e liderar turnês. Ele apresentou a ideia aos produtores da Televisa, que adoraram. Mas o que Gomes Bolanhos pensaria? Durante uma pausa nas gravações, um produtor se aproximou dele e contou sobre o projeto. O ator e diretor gostou da ideia e até aceitou não cobrar dinheiro pelos direitos. Ele só pediu uma coisa, que nos créditos aparecesse a frase "Agradeço a Roberto Gomes Bolanhos a autorização para usar o personagem de sua criação". Villagrán não gostou desse pedido e fez questão de informar isso pelo mesmo produtor. Gomes Bolanhos afirmou ser o criador de Kiko e de todos os personagens da vila. Villagrán, porém, recusou-se a aceitar isso, então Bolanhos o liberou para sair. Chespirito afirmou que, caso ousasse interpretar Kiko em outros projetos, tomaria medidas legais. Villagrán permaneceu por mais um tempo em O Chaves, mas já não se sentia à vontade. A maioria dos seus colegas o considerava ingrato. Ele tinha apenas o suporte de Ramon Valdez. Ninguém se surpreendeu quando ele deixou o programa em dezembro de 1978. Longe de manter um perfil discreto, Villagrán afirmou que Gomes Bolanhos sentia ciúmes e inveja dele, porque Kiko estava ficando mais famoso que o Chaves. Ele também contou que nunca recebeu royalties pelo uso comercial do personagem. Apesar de tudo, conseguiu cumprir parte do seu objetivo. Para evitar um processo de Gomes Bolanhos, Villagrán modificou algumas características de Kiko. Para começar, ele modificou o nome para que fosse escrito 2 vezes com K. Ele descobriu que os direitos autorais não consideram o uso de palavras parecidas que soam como a que foi registrada. Ele também abandonou o tradicional uniforme de marinheiro. Assim, ele trabalhou em programas de televisão na Venezuela e shows pela América Latina com resultados desastrosos. A saída de Villagrán mudou o clima de trabalho em Chaves. Ninguém sabia que aquilo era apenas a ponta do iceberg. A saída de Villagrán deixou um gosto amargo no elenco de Chaves. Mas logo surgiram outros escândalos, dessa vez por parte de Florinda Meza. Depois do namoro com Carlos Villagrán, ela começou um relacionamento com Henrique Segoviano, o diretor do programa. Eles até chegaram a ficar noivos. O casamento parecia certo até que a atriz começou a ser cortejada por Gomes Bolanhos. Ele era casado com Graciela Fernandes, sua namorada de juventude, e tinha 6 filhos. Ao mesmo tempo, ele também ganhou fama de mulherengo. Florinda Meza não resistiu às cartas, poemas e flores. A data-chave foi 12 de outubro de 1977. Durante uma turnê pelo Chile, Gomes Bolanhos e Meza ficaram a sós. Ele disse a ela que se sentia sozinho e precisava de alguém para beijá-lo, então ela permitiu que ele a beijasse. Ao terminar essa turnê, a atriz deixou Segoviano, enquanto o comediante se divorciou de sua esposa. O novo casal logo apareceu na mídia, não deixando ninguém indiferente. Muitos celebraram a união, mas outros o bombardearam com críticas. Gomes Bolanhos foi acusado de ser um pai ausente e Florinda Meza de ser uma destruidora de lares. Nenhum dos dois se deixou abalar pelos comentários. O casal também revolucionou o set de Chaves. Principalmente quando Gomes Bolanhos deu a Florinda Meza o cargo de diretora artística do programa após a saída de Henrique Segoviano. Agora ela tinha tanta autoridade quanto ele, sendo comum que quisesse dirigir seus colegas e influenciar no produto final. Aguirre e Vivar aceitaram seu novo status. Na verdade, eles sempre foram leais ao casal. Já os demais, mais desconfortáveis, logo sofreram as consequências. A influência de Florinda Meza em Chaves gerou um clima de crescente descontentamento entre seus colegas de elenco. Quem mais sentiu isso foi Ramon Valdez. Ele era um homem tranquilo e profissional, focado no trabalho, não em ganhar mais dinheiro ou fama. Assim, ele não se envolvia nas disputas internas entre colegas, mesmo quando poderia tomar partido. Para ser mais preciso, ele apoiava Villagrán, com quem havia criado uma amizade, até que Florinda Meza deu a entender que ele era um viciado. O ator não suportou isso. Era de conhecimento público que ele tinha um gosto pelo tabaco, mas afirmou que nunca havia consumido substâncias proibidas. Para evitar confrontos, ele deixou o programa em 1979. A decisão de Valdez deixou seus colegas tristes, já que ele era muito querido por todos. Esperava-se que Angelina e sua grande amiga também se afastariam. Porém, ela continuou no programa, pois era um trabalho estável e precisava sustentar sua filha.
Além disso, ela tinha uma boa relação com Gomes Bolanhos e Florinda Meza. A saída de Valdez significou um dos últimos pregos no caixão de Chaves. Já sem várias de suas estrelas, Gomes Bolanhos colocou um fim no programa. E é assim que nossa história volta ao começo. Para encerrar Chaves, Gomes Bolanhos escreveu um roteiro diferente de tudo o que já havia escrito para esse programa e para qualquer uma de suas criações. No último episódio original de Chaves, o protagonista tenta salvar outra criança de ser atropelada, mas ao fazer isso, acaba perdendo a vida. Esse momento trágico não seria mostrado na tela, pelo contrário. Depois seriam mostrados os moradores da vila chorando inconsoláveis e se despedindo dele como de um ente querido. Com esse final impactante, Gomes Bolanhos buscava enfatizar a bondade e os valores do Chaves. Florinda Meza e a equipe ficaram comovidos com o roteiro. Também Graciela Gomes Fernandes, uma das filhas do comediante, que além disso era psicóloga, disse ao pai que esse episódio traumatizaria os espectadores, especialmente as crianças. O autor concordou com ela, por isso decidiu descartá-lo e escreveu uma história mais leve e engraçada. O último episódio oficial do programa do Chaves, intitulado A Máquina de Lavar, foi exibido em 7 de dezembro de 1980. Dona Florinda compra uma máquina de lavar, mas não sabe como operá-la. O Chaves não se aguenta e coloca detergente demais, o que gera situações hilárias. Esse final teve uma boa audiência e deixou os fãs satisfeitos. O Chaves havia terminado como série regular, no entanto, esse não foi o verdadeiro final nem da vila, nem das polêmicas. Gomes Bolanhos sabia que o Chaves havia se tornado seu carro-chefe e não estava disposto a enterrá-lo. Por isso, em 1981, ele ressuscitou o programa Chespirito, composto por segmentos diferentes. Lá, ele encontrou um lugar para a vila e seus moradores. Graças a esse formato, idêntico ao do início, o idealizador do sucesso pôde criar outros esquetes e personagens sem a pressão de manter uma série independente com um elenco incompleto. Nessa nova fase de Chaves, novos atores e personagens se juntaram ao elenco, como Godinez, Jaiminho, o Carteiro e outras estrelas. Por outro lado, Florinda Meza ganhou mais destaque no campo criativo. No entanto, a aceitação foi moderada. Os fãs incondicionais continuavam assistindo, mas o grande público já não prestava atenção. Era evidente que a magia havia se perdido. Ainda assim, o programa continuou por anos, graças à repercussão internacional. No começo dos anos 90, Gomes Bolanhos mostrou sinais de cansaço. Ele tinha mais de 60 anos e já não se sentia satisfeito em interpretar uma criança. O restante do elenco também estava cansado. Em 12 de junho de 1992, Chespirito foi exibido pela última vez. Isso não significou o fim das polêmicas relacionadas ao elenco. Valdez retornou ao grupo de Gomes Bolanhos, mas somente para participar de alguns esquetes. Em 1985, foi diagnosticado com câncer de estômago devido à sua dependência do tabaco. Morreu 3 anos depois. Sua leal amiga, Angelina Fernandes, foi a única de Chespirito presente no funeral. Ela mesma faleceu em 1994 devido a um câncer de pulmão. Como ela havia solicitado, seus restos descansam ao lado dos de Ramon Valdez. Uma história à qual dedicamos um vídeo. Além das perdas, o legado do programa foi abalado por mais confrontos. Ao fim do programa, Maria Antonieta de Las Nieves desejou seguir interpretando Chiquinha em outros projetos. Ela conversou com Gomes Bolanhos, que manteve a mesma postura que teve com Villagrán. Há anos ele era o dono dos personagens. A atriz insistiu que havia contribuído muito para a filha do seu Madruga, que ela tinha direito ao uso e exploração da personagem. Então, ela processou seu ex-chefe e a Televisa. Assim, começou outra disputa, que se estendeu até 2003, quando de Las Nieves conseguiu os direitos sobre a Chiquinha. Em meio às brigas e às perdas, Gomes Bolanhos e Meza permaneceram unidos. Eles se casaram apenas em 2004, fortalecendo uma união forte e polêmica. Ambos se dedicaram a aproveitar sua fortuna e viajaram pelo mundo graças à interminável repercussão de Chespirito. Uma rotina que se tornou mais espaçada quando o comediante foi diagnosticado com mal de Parkinson. Faleceu em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos. Mesmo colegas com quem ele havia se desentendido, como Carlos Villagrán e de Las Nieves, prestaram homenagens, mas isso não significou uma reaproximação com Meza. Os principais envolvidos de Chaves tiveram um destino triste, mas o programa estava longe de ser esquecido. Décadas após o seu fim, Chaves hoje evoca risos e ternura, mas é impossível ignorar o lado mais sombrio.
Quanto ao lado positivo, deixou uma lembrança alegre nos fãs de primeira hora, graças às reprises. Sempre foi descoberto e amado por todas as gerações, mesmo em um mundo com novos estímulos. O legado se manteve vivo graças a Gomes Bolanhos, de A Mesa e também nas apresentações de Villagrán e de Las Nieves. No entanto, as polêmicas e as brigas jamais desapareceram. Voltaram com força em 2025 com a estreia de Chespirito Sem Querer Querendo, a série produzida pelos filhos de Chespirito, que se concentra na ascensão e no sucesso de Gomes Bolanhos, especialmente como criador do Chaves. Na verdade, a série era baseada em sua autobiografia Sem Querer Querendo, Memórias, de 2006. Os conflitos dentro do elenco fazem parte essencial da trama, mas com um ponto de vista que gerou desconforto entre os integrantes do elenco que ainda estão vivos. A mais ofendida, Florinda Meza, disse que ninguém a consultou a respeito e que não autorizou o uso de seu nome ou de sua imagem. Por isso, a personagem teve que ser rebatizada como Margarita Ruiz, a viúva de Chespirito. Ela também criticou a romantização excessiva da figura de seu amado, e principalmente a maneira como ela é retratada como a terceira, em discórdia entre Gomes Bolanhos e Graciela Fernandes. Florinda Meza afirmou que a exposição negativa estava arriscando sua saúde. A série também irritou Carlos Villagrán. Ao não autorizar o uso de seu nome, aparece como Marcos Barragán e é retratado como um astro inescrupuloso. Além de sua dualidade, o Chaves deixou uma marca profunda na cultura pop e sintetiza as conquistas e as complexidades de um grupo de artistas inigualáveis. Um grupo de artistas que souberam ser uma grande equipe, mas que depois sucumbiram à ambição, aos egos e às discórdias internas. Já é bem sabido que cidade pequena, inferno grande. Podemos dizer sem medo de errar que o mesmo se aplica às vilas.